Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma pesquisa do IPEC que saiu há 2 dias e foi divulgada na imprensa ontem, e a pesquisa mostra que quase metade dos brasileiros acredita de fato que o governo Lula, o governo do PT, vai levar o Brasil para um regime comunista, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a validade ou não dessa crença e sobre alguns detalhes que eu acho interessantes aqui para poder esclarecer alguns pontos sobre o que é de fato o comunismo de maneira mais ampla, para poder entender esse conceito, as diferenças, né, entre alguns países aí, que a gente fazendo uma filosofia comparada ajuda também, né? E ao mesmo tempo tentar desenhar um pouco melhor essa questão, né, para a gente poder sair um pouco desses absurdos que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil, tá? Então, para falar da pesquisa, né, a Carta Capital noticia da seguinte forma, diz o seguinte, ó: quase metade da população brasileira vê ameaça comunista em governo Lula, mostra pesquisa, né? Então a pesquisa do IPEC, né, que é um dos institutos mais importantes, foi divulgada no sábado, dia 18, e aí está sendo comentada aos poucos, aí, porque tem vários aspectos ali, não fala só sobre isso, e foi realizada entre os dias 2 e 6 de março, com 2.000 pessoas de 128 municípios do Brasil. E aí essa questão específica do comunismo, a pesquisa diz o seguinte, né? Foi feita a pergunta, né, o PT pode instaurar o comunismo no Brasil? 31% dos entrevistados disseram que sim, com certeza, o PT vai instaurar o comunismo no Brasil. 13% dizem que acreditam parcialmente nisso, né? Provavelmente vai, não é certo, mas vai. Ou seja, isso perfaz 44% de pessoas acreditando na possibilidade certa ou parcial de que o comunismo se instaure no Brasil com o PT, né? Agora, a gente tem um dado um pouco melhor, né, de que 48% dos entrevistados acreditam que isso jamais vai acontecer. Só que, na verdade, essa também é uma resposta problemática, né? E eu vou tentar aqui dar uma contribuição, né, para poder melhorar um pouco o olhar sobre essa questão, porque eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Já fiz vídeos aqui no canal explicando a minha perspectiva sobre essa questão de comunismo, capitalismo, e vou falar mais um pouquinho hoje sobre isso, tá? Inicialmente eu já digo o seguinte, uma das coisas que mais atrapalha as pessoas a entenderem o que é comunismo, capitalismo, o que são essas coisas, né? Comunismo, capitalismo, mercado, Estado, etc., é olhar para isso a partir da ideia de sistema. Porque a pergunta é feita a partir da ideia de sistema, né? O PT vai instaurar um regime comunista no Brasil, ou seja, um sistema comunista, e isso atrapalha a pensar a questão de maneira mais ampla, né, no cenário global que a gente está vivendo, tá? Eu acho mais interessante sugerir, né, o conceito de complexidade do Edgar Morin para poder entender essa questão. Tá aqui a introdução ao pensamento complexo. O Morin tem vários livros sobre isso. Deixo aqui esse para vocês de dica, tá? E, ao mesmo tempo, vale dizer que essas questões, né, isso tem muito a ver com o avanço da extrema-direita no Brasil, né? Que, se pauta por um discurso muito catastrofista, né? Não, porque a esquerda vai destruir o mundo, vai instaurar o comunismo, etc., nazismo é de esquerda, né? Um monte de barbaridade que a gente tem escutado, e isso lembra também muito, já deixo aqui de saída também para vocês, o livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual ele narra situações muito semelhantes que aconteceram nos Estados Unidos na década de 80 e 90, lá envolvendo a questão dos extraterrestres, né? Pessoas que iam, que verbalizavam ali já terem sido abduzidas por extraterrestres. Aqui é o comunismo, o fantasma do comunismo e etc., né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Para finalizar a pesquisa, segundo o IPEC, 57% dos evangélicos acreditam
que vai se instaurar um regime comunista no Brasil. Quer dizer, esse número dentre os evangélicos aumenta ainda mais, né? E aí entra isso, né? Porque o Bolsonaro foi essa figura catalisadora desse catastrofismo bizarro e absurdo de dizer que o Brasil vai virar uma ditadura comunista, né? Enfim, que o nazismo é de esquerda, né? E uma série de absurdos que têm sido enfim, produzidos e retroalimentados aí no Brasil pela extrema-direita nos últimos 4, 5, 6 anos aí, desde o impeachment da Dilma, tá? E aí a gente começa a analisar, né? Porque normalmente o Bolsonaro faz isso citando exemplos, né? Ele diz, não, porque isso aqui vai virar uma Cuba, vai virar uma Venezuela, né? Como ele tem um horizonte mental, intelectual muito limitado, ele nem cita a Coreia do Norte, por exemplo, que é uma experiência que poderia ser chamada aí de um regime mais próximo daquele comunismo estrito sensu, né, que é justamente a Coreia do Norte. Ele não cita, porque o horizonte do Bolsonaro é muito restrito. E aí ele fala de Cuba e Venezuela, que estão aqui do lado, né, que é o que ele conhece, né? E, enfim, mas isso é uma comparação que não faz o menor sentido. Por quê? Estrito sensu, não existe nenhuma experiência comunista no mundo e nem capitalista, né? Estrito sensu, tá? Vamos já deixar aqui o livro do Karl Marx para vocês também, né? Vale a pena ler o Manifesto Comunista do Karl Marx para poder entender alguns aspectos dessa questão. Mas eu não vou nem, né, falar de maneira didática da parte filosófica do manifesto, da história do conceito. Eu vou tentar fazer uma análise aqui sobre as experiências atuais do mundo, tá? Então, essa comparação, por exemplo, com Cuba e com a Venezuela, ela parte do pressuposto de que seriam regimes comunistas estrito sensu, né? Não existe nenhum regime comunista estrito sensu, nem em Cuba, nem na Venezuela, nem na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a que mais se aproxima de um sistema mais fechado, né? Só que o comunismo que o Marx pondera, ele não parte, né? Ele não aponta sequer um Estado isolado como experiência ideal de comunismo. Pelo contrário, ele diz que o ideal, né, a utopia máxima da coisa, extrema da coisa, é acabar o Estado, acabar os países e a lógica comunista, né, enfim, se totalizar no mundo, né, enfim, e aí vai se prescindir, inclusive, da figura do Estado. Isso não aconteceu ainda, se é que vai acontecer algum dia, né, e existem vários detalhes sutis aí dessa questão que precisam ser repensados hoje a partir de outros conceitos, né? Mas o fato é que não existe hoje nenhuma experiência nem estritamente comunista, nem estritamente capitalista. E ainda bem, né? E a gente pode... Porque o que motiva o Bolsonaro a dizer que é um perigo, é um risco o Brasil se transformar numa Cuba ou numa Venezuela? 2 são os argumentos que ele utiliza. Ele diz que as ditaduras comunistas geram pobreza e diz que as ditaduras comunistas geram ausência de liberdade, né? Ora, pobreza existe em experiências que são mais capitalistas do que comunistas também, e mais do que em Cuba, na Venezuela e na Coreia do Norte. Se você pega o Haiti, por exemplo, aqui do lado de Cuba, é um país muito mais pobre do que Cuba, do que Venezuela, do que Coreia do Norte. Aí você quer mais experiências? Vai na África, mais da metade da África você vai ver ali países mais pobres do que Cuba, mais pobres do que a Venezuela, mais pobres do que a Coreia do Norte. E são experiências mais capitalistas do que comunistas, né? Não existe experiência comunista estrito sensu, do tipo Coreia do Norte ou Cuba, na África. Não existe, né? Então, enfim, e aí, se a gente... Por outro lado, você tem a China, por exemplo, que é uma experiência que o Estado chinês é mais comunista do que capitalista, né? Várias situações ali na China são unilaterais do Estado, o Estado monopoliza isso, e a China é uma das maiores economias do mundo hoje, né? Produzindo inclusive bilionários, quer dizer, ou seja, né?
dizer que o Brasil vai se transformar numa ditadura comunista e isso vai gerar pobreza, significa entender a palavra comunista como um sinônimo de pobreza. Isso não é necessariamente uma regra. Pelo contrário, Cuba, inclusive, se a gente pega o conceito de pobreza de maneira ampla, talvez Cuba seja um dos países menos pobres do mundo, porque a distribuição de renda ali é mais equitativa, né? E a pobreza, de fato, é uma experiência de desigualdade de renda abissal, como acontece aí na maioria dos países ocidentais, que tem uma meia dúzia de bilionários e 50% da população comendo, né, enfim, pão com epa, né, como diz um amigo meu lá, entendeu? Então, enfim, e aí o outro segundo argumento do Bolsonaro, dos bolsomínios, é o da perda de liberdade. Ora, né, a Arábia Saudita, por exemplo, é uma experiência capitalista, mais capitalista do que qualquer outra coisa, e na qual a liberdade é radicalmente restrita ali às pessoas, né, do Islã, e o Islã toma muito conta do país e tal, então quer dizer, isso restringe mais ainda a liberdade de todo mundo, não só das mulheres, enfim, mas de todo mundo, né? Todo mundo fica subdito àquela regra ali religiosa, ao mesmo tempo em que ficam funcionando as relações de mercado, né, especialmente envolvendo petróleo e tudo mais, né? Então, quer dizer, esses dois argumentos são problemáticos, porque existem experiências mais capitalistas que comunistas que restringem a liberdade e que geram pobreza, né? Então, isso já ajuda a entender um certo limite que existe nessa visão tosca aí dos bolsonaristas, tá? O Leonardo Sakamoto fez um comentário aqui dizendo o seguinte, ó, comunismo é ameaça para 44%, diz IPEC, mesmo que não saibam o que é isso. Tá? Isso é interessante, né? Porque realmente a pergunta é mal feita já. A pergunta já parte de uma perspectiva limitada da questão. Por quê? Porque se baseia na ideia de que existe um sistema, um regime, né? E isso, a Coreia do Norte, talvez a gente possa até dizer que existe ali um regime, né, mais totalitário no sentido comunista do termo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma questão tão... né? Porque você vê os Estados Unidos, por exemplo, você tem alternância pessoal de poder, mas não existe partido de esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, que alternância é essa, de fato? Né? Não existe nenhum partido marxista nos Estados Unidos, partido comunista, por exemplo. É proibido, inclusive. Então, quer dizer... O que é esse totalitário da Coreia do Norte aí, e dos Estados Unidos em oposição à Coreia do Norte, né? A gente tem que pensar um pouco nisso também, tá? E aí o Sakamoto traz uma lista, né, porque os bolsominions hoje em dia virou moda, né? Todo mundo que é contra a extrema-direita é comunista. Então vamos ver alguns aqui que eles dizem, né? A Madonna virou comunista, a ONU é comunista, o jornal The New York Times, a Globo, o Facebook, o Twitter, os banqueiros multibilionários, a Pfizer, né, das vacinas, o Leonardo DiCaprio, né, e o Tite, técnico da seleção brasileira, também viraram comunistas, né, graças a essa doideira aí da extrema-direita. E tudo isso é muito parte de um olavismo que a gente vive no Brasil, né? O Olavo de Carvalho foi essa figura aí que, né, passou anos aí alimentando a cabeça dos extremistas e também dos ingênuos, né? E tudo isso foi se configurando nessa coisa bizarra de que é acreditar que a gente vai chegar num regime comunista, né, o estrito sensu, tá? E aí o Sakamoto continua, ele diz, vou deixar o link para vocês aqui do texto dele, tá? Ele diz, a ameaça fantasma é uma excelente forma de gerar medo e manter o público engajado. E aí entra uma questão que eu já falei também aqui em outros vídeos, que é essa coisa da jornada do herói, né? Que é o Bolsonaro, é o herói dos bolsominions, é um mito, né? E todo mito precisa de uma jornada, né, na sua história ali, né, no seu enredo, que no fundo é uma farsa, né? Porque ele é um herói do Paraguai, é um patriota que vende as empresas brasileiras para gringos, né? Então, enfim... Mas a jornada, é interessante entender a jornada do herói do Bolsonaro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link para vocês aqui também. E deixo também mais uma vez a dica aqui do livro da Ana Maria Baiana sobre como ver um filme, porque a realidade é a seguinte, é interessante aprender como ver o filme Bolsonaro,
né? Porque o Bolsonaro é uma história também, né? O bolsonarismo é uma história, é um filme também que está passando aí no Brasil, e é interessante a gente entender, né? Procurar entender como ver melhor isso, tá? Que mais? E aí é interessante pensar no que é a experiência da esquerda no Brasil, né? Também ajuda a entender essa questão melhor, porque ajuda, por exemplo, a entender que o Brasil, de fato, nunca esteve sequer próximo de uma experiência comunista como a União Soviética, como, enfim, a Coreia do Norte, né? O que o Brasil tem, existe uma extrema esquerda no Brasil? Existe. Ela está em alguns partidos ali, tipo o PCO, Partido da Causa Operária, o Partido Comunista do Brasil, aliás, o Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, né? O Partido Comunista do Brasil é o PCdoB, é uma esquerda moderada, né? E o PCB, né, é o Partidão, né? O chamado Partidão, que é o Partido Comunista Brasileiro, que é mais radical no seu sentido programático, tá? E o PSTU, que é o Partido Socialista Trabalhista, né? Enfim, o PSTU, tá? Então são esses três partidos. Agora, se a gente olha para essa experiência atual do Brasil, né, a gente vê nitidamente que não existe o menor risco desses partidos de extrema esquerda chegarem no poder, né? O risco, entre aspas, e a experiência concreta a gente teve com a extrema-direita, que foi esse caos que a gente viveu no Brasil nos últimos 4 anos, né? Bem dizer, nos últimos 6 anos, porque essa gente foi aos pouquinhos crescendo com o impeachment da Dilma, né? Mas especialmente com o governo Bolsonaro, que destruiu o Estado brasileiro, destruiu a economia brasileira, gerou um rombo aí de bilhões de reais, né? Estragou um monte de coisa que estava funcionando bem no Estado ali, que está aos pouquinhos, né, tá tudo sendo consertado agora pelo PT, pela esquerda que está lá no poder agora. Então, enfim, se existe um risco no Brasil hoje, é o da extrema-direita voltar, e não da extrema-esquerda. A extrema-esquerda no Brasil não tem 1% de voto, chega a 2%, não chega, né? Então essa conversa fiada de risco de comunismo é papo furado de bolsonarista ou burro ou pilantra, né, que quer lucrar com isso, porque o risco são eles é que são extremos, né? Ao mesmo tempo, historicamente, a gente tem duas experiências, né, que deram certo de maneira mais ampla no Brasil, na esquerda brasileira, o PT e o PDT, do Brizola. O Brizola foi candidato a presidente, quase chegou, né, ao segundo turno em 89, governou o Rio Grande do Sul, governou o Rio de Janeiro, criou os CIEPs, fez uma história, né? E o Lula com o PT e o jogo das fábricas do ABC Paulista, etc. e tal. Tudo isso é o trabalhismo brasileiro, né? Ou seja, o Brasil tem, na verdade, eu até anotei aqui uma palavra que eu queria usar, né? Sim, o Brasil tem, então, no PDT, o trabalhismo desenvolvimentista, voltado ali para, né, e socialista ao mesmo tempo, né? Reforma agrária, investimento em escola pública, etc. e tal. Agora, esses nomes, né, que assustam algumas pessoas, reforma agrária, que é isso, né? Tirar de latifundiários para dar para o MST, no fundo, todas essas experiências, né, não são outra coisa que não um socialismo de estado de bem-estar social, né, que são experiências que existem na Europa hoje, né, em maior ou menor medida ali nos países da Europa Ocidental. Tá? Então o discurso do Brizola e o discurso do Lula, o discurso do Ciro Gomes no Brasil hoje, o discurso do PSOL no Brasil hoje, do próprio PCdoB e parte do PSB, enfim, aquela, né, a extrema, a esquerda moderada, se conecta muito com essas experiências da Europa Ocidental, de ter um estado de bem-estar atuante junto com um mercado que funciona, tá? Então, a história brasileira é essa, né? Você tem o trabalhismo desenvolvimentista e socialista do Brizola e um capitalismo voltado para o trabalhador do PT, né? Que é uma experiência um pouco menos ampla nesse sentido de esquerda, né, do que o Brizola,
porque o PT decidiu jogar o jogo de ganhar a eleição e fazer alguma coisa. Porque o Brasil é um país muito difícil, a direita do Brasil é muito forte, e o pensamento de direita do brasileiro é muito forte também e, ao mesmo tempo, muito ingênuo, né? E isso dificulta a esquerda de chegar no poder. O Lula entendeu isso e começou a tentar fazer acordos, porque senão é difícil de ganhar no Brasil realmente, né? Um discurso como o do Ciro Gomes, que é muito bom, é muito interessante, é muito articulado com uma série de... Ele não chega, né, em muita gente, porque, enfim, o brasileiro tem medo, né, e muito desse medo é plantado pela direita, tá? Então, como eu falei, né, a ideia de sistema atrapalha a entender, é melhor você pensar na coisa como uma experiência complexa, né? E aí você começa a entender que, por exemplo, não dá para dizer que a China é comunista, né? A China tem um Estado forte, mas o mercado funciona, né? Não dá para dizer que os Estados Unidos são capitalistas. Por quê? Porque existe um mercado gigantesco nos Estados Unidos, mas o Estado é muito forte também. Muita gente se engana, né? Não, porque os Estados Unidos o Estado não é forte, não tem estatais e tudo mais. A forma de funcionar do Estado americano é diferente do Estado europeu, por exemplo, né? Sabe para quem que o Estado dos Estados Unidos é forte? Para os outros, né? Eles entram para dar golpe, para poder armar esquema, para poder forçar a barra, para poder entrar as multinacionais deles aqui dentro, da América Latina, da Europa, da África, né? Então o Estado americano é fortíssimo, especialmente no exterior, né? Então essa coisa de que o Estado americano sai de cena e deixa o mercado funcionar, balela total. Isso é uma visão ingênua, né, infantil sobre o que é o mundo e tipicamente bolsonarista, né? Os Estados Unidos atuam de maneira violenta na maior parte do mundo para poder impor muitas vezes, ainda que de maneira velada, os seus interesses, que são os interesses das empresas americanas, das empresas, né, dos empresários de lá. Então, não se enganem, o Estado americano é fortíssimo, né? Enfim, e aí você tem, né, essas experiências na Coreia do Norte, que é um comunismo, né, mais amplo, ou melhor, né, mais extremo, melhor dizendo, e o Haiti, por exemplo, é um capitalismo mais extremo, né, que é isso aí, né, é concentração de renda ali na mão de poucos, pobreza geral, né? Enfim, e aí, pessoal, o Brasil não consegue chegar nesse... E aí tem a Europa, né? Só para finalizar aqui essa leitura do mundo, tem a Europa, que é esse estado de bem-estar social mesclado com o mercado que funciona também. Então você vê na Inglaterra, por exemplo, ganha a direita, ganha a esquerda, a saúde é pública, gratuita para todo mundo. O Estado funciona. Aqui no Brasil, a direita ganha, privatiza o sistema de saúde, só quem pode ir é rico, né? Só quem paga plano de saúde é rico. Imagina se acaba o SUS aqui, por exemplo, né? E o Paulo Guedes queria privatizar o SUS, né? É um neoliberalzinho, né? Enfim, e aí o Brasil não consegue chegar no estado de bem-estar social europeu porque a direita brasileira segue a cartilha dos Estados Unidos para a região, o neoliberalismo, né? E a ideia idiota do Estado mínimo. Por que idiota? Porque ninguém faz isso, né? Olha só o exemplo que eu dei do Estado dos Estados Unidos, né? Quando não dá na conversa, no golpe, eles invadem o país, como fizeram com o Iraque, né? Quem invadiu o Iraque foi o Estado americano. Essa é a real, entendeu? E aí fica essa gente, né, pouco estudada, tipo Augusto Nunes, Constantino, Caio Coppola, um bando de ingênuo, né, empinando o peito para dizer que não, que tem que diminuir o Estado, porque muitos ministérios, né? Essa gente não tem a menor noção do que é o mundo, assim, do que, entendeu? E falam isso cheio de pompa, cheio de audiência, entendeu? São ingênuos e contribuem para o Brasil não conseguir chegar num estado melhor, numa lógica melhor, porque o governo Bolsonaro aumentou a pobreza, aumentou a inflação, aumentou tudo de ruim, né? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, deixa eu chegar aqui no ponto, tá? A questão é a seguinte, tá? Vou ler aqui um trechinho que eu anotei para poder trocar com vocês. No Brasil não há nem sistema capitalista, nem sistema comunista.
o que é uma experiência mista. Portanto, existem bilionários no Brasil, coisa que, por exemplo, em Cuba não existe bilionário, né? Mas existem também leis trabalhistas ainda, né? Porque quem destruiu essa, quem foi protagonista da tentativa de destruir esse caráter misto da lógica e, portanto, gerar o risco de um extremismo foi a direita, que destruiu os direitos trabalhistas no governo Temer, né? Criou uma precarização violenta do trabalho, diminuiu a renda das pessoas, e aí você diminui, né, enfim, o consumo, diminui o lucro, diminui uma série de coisas e só ganha meia dúzia aí do mercado financeiro, né? Enfim, então quem é o grande risco para o Brasil hoje é a extrema-direita voltar, não é o comunismo, né? E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que dizem que o comunismo é um risco, muitas delas são pessoas que ganham com o comunismo, ganham 13º salário, as que ainda ganham, né? Porque a extrema-direita foi destruindo essas coisas, férias remuneradas, enfim, né? Uma série de direitos trabalhistas. Aí a gente está achando aí várias experiências de trabalho análogo à escravidão pelo interior do Brasil, né? Com os órgãos funcionando aí, a Polícia Federal e tal, para poder ver isso, que são, na verdade, experiências capitalistas. O trabalho análogo à escravidão é uma experiência capitalista. Isso existe no Brasil, então o risco é que isso se mantenha, né? E eu não estou aqui defendendo que a gente vire uma Coreia do Norte, não estou defendendo, mas também não quero que a gente vire os Estados Unidos, entendeu? Que invadem países, dão golpe nos outros, entendeu? Eu não quero nem Coreia do Norte, nem Estados Unidos, eu quero que a gente vire algo próximo, pelo menos do ponto de vista do Estado, do que é a Inglaterra, do que é a França, do que é a Alemanha, né? Enfim, do que é a Finlândia, do que é a Noruega, do que é a Coreia do Sul, do que é a Austrália e tudo mais, né? São estados que funcionam, geram bem-estar para as pessoas. O sujeito não pode, está agora sendo relançado aí o Mais Médicos, né, pelo PT. Por quê? Porque os médicos brasileiros não querem ganhar 10 mil, 15 mil por mês, para eles é pouco, para atender pessoas no interior do Brasil. O que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que resolve isso? Com o Estado, não tem outro jeito. Tem que chamar os cubanos, tem que dar um jeito nisso. Né? Ou deixa as pessoas, que se dane, é a lógica do neoliberal, né? Não, aí ó, cada um por si, né? E é isso aí. E aí as pessoas morrem lá e tá tudo certo. Então, pessoal, para finalizar, deixo aqui umas dicas literárias, tá? Para quem quer entender melhor o que é o comunismo e chegar num raciocínio um pouco mais amplo aí e parar com essa bobagem de achar que o risco, né? O fantasma e tal. Vamos estudar para tentar entender melhor essa questão e outras, e ver os vídeos do meu canal aqui também que ajudam nesse sentido, tá? Então, o Manifesto do Marx, cito de novo aqui, né? É um dos livros fundamentais para entender isso. Esse livro dialoga de maneira ampla com a fenomenologia do Hegel, que está aqui, né? Obviamente que ninguém vai ler isso aqui, mas enfim, se você tiver coragem, leia, porque é muito importante, é um livro, né, muito difícil, mas muito bom para entender o marxismo, para entender, enfim, né, esse assunto de maneira mais ampla. O Capital, do Marx, também é um livro importante aí para poder entender o que é o comunismo, né? E outros livros também que falam sobre o marxismo, né? Tá aqui a Escola de Frankfurt, né? Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, enfim, né? Não vai dar tempo de mostrar tudo. Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, também é um grande livro, né? Experiência francesa, enfim, e outros. E ao mesmo tempo também é bom ler outros filósofos, para você não virar um marxista estrito senso e ficar achando que o mundo é só isso. Ler o Nietzsche, ler o Foucault, enfim, ler uma série de pensadores aí que ajudam a entender o mundo de maneira mais ampla, tá? E ao mesmo tempo, né, cito de novo aqui o livro do Edgar Morin, porque esse conceito de complexidade permite que você abandone a ideia de sistema para poder entender a questão e comece a perceber esses meandros mais amplos aí e mais sutis do que acontece. Beleza, pessoal? Então não há risco nenhum de virar um regime tipo Coreia do Norte, né? E esperemos também que a gente não volte a ter essa experiência bolsonarista aí, que é muito parecida lá com a Arábia Saudita, e a gente não quer extremismo nem de um lado nem de outro, a gente quer ficar flutuando nessa meiuca aí, tentando fazer
uma conexão bacana dos elementos positivos da experiência de mercado e dos elementos positivos do Estado, né? Que a gente vê muito claramente nas experiências europeias. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter ajudado aqui a esclarecer um pouquinho isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço e fui.